Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 32. E aqui é o Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que vamos falar tudo sobre o seu animal. Gente, com essa mudança de clima, tá frio, tá quente, tá calor, tá chovendo, tá seco, eu já tô enlouquecendo com esse negócio. E uma das nossas maiores preocupações com isso surge justamente por causa dos mosquitos. Aqui em casa, há pouco tempo, agora tava infestado de mosquitos. E além deles irritarem muito a gente, né, eles também irritam os nossos pets. E pior, eles podem ainda trazer doenças pros nossos pets e pra gente. Pois é, Wendy. Além da dengue, chikungunya, zika, tantos outros que a gente se preocupa, né, que é uma preocupação com a gente, os nossos animaizinhos também sofrem com os mosquitos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as zoonoses que envolvem os mosquitos e também um pouquinho de prevenção disso. Perfeito, Marina. E hoje a gente tem aqui conosco o primeiro convidado lá de trás da história do início do Laços, de volta aqui ao programa, que é o William George, o Dr. Dolittle. Seja muito bem-vindo ao Laços novamente. Obrigado, Wendy. É um prazer fazer parte desse podcast e estar com vocês participando todas as vezes que vocês precisarem. Para quem não lembra, o William participou do Laços 23, que era sobre estudar veterinária. E agora ele tá aqui para ajudar a gente com esse assunto meio chatinho aí, que são os mosquitos. Pois é, o papo hoje promete, mas antes a gente vai aos recadinhos da semana e já voltamos. Já conhece o Laços Podcast? Esse é o seu primeiro episódio? Então entra lá no laçospodcast.com.br e confira mais de 40 episódios que a gente já gravou para você. Tá tudo lá, é só entrar e ouvir e se deliciar. Pois é, e o melhor, nosso conteúdo é gratuito e ajuda centenas de pessoas a cuidar melhor de seus bichinhos. Para esse projeto acontecer, a gente precisa do quê? De apadrinhamentos. A gente está sempre aqui pedindo apadrinhamento. Então basta você entrar no padrim.com.br/laçospodcast e fazer a sua contribuição mensal a partir de R$1 apenas. Pois é, e às vezes as pessoas pensam que vão doar e pronto, nada acontece, mas aqui no Laços isso não acontece, viu? Se você começar a doar e virar um padrinho, além de ajudar a gente e o nosso projeto, você tem a possibilidade de ajudar mais uma temporada do Laços. Você ainda faz parte de um grupo exclusivo lá no Facebook, que chama Criando Laços, onde você vai ter mais contato com a gente, é contato direto comigo e com a Wendy. Isso aí, além disso a gente tem adesivos, camisetas e a gente está preparando ainda outros produtinhos aí para presentear nossos padrinhos. Gente, R$1 por mês, não faz falta, é bem pouquinho. Então vai lá no Padrim que você vai ajudar muito Laços. O site, para quem não pegou, é padrim.com.br/laçospodcast. E os nossos agradecimentos para quem já ajuda a gente, Fernanda Siqueira e Isabela Solina, que estão aqui contribuindo com a gente todos os meses. Muito obrigada! Então, pessoal, hoje vamos falar sobre os mosquitos. É chato pra caramba, uma coisa que a gente tem, nos últimos tempos, acho que a gente tem tido um pouco mais de preocupação com isso, porque é lógico que no humano a gente pega dengue e tudo, né? Mas os animais não pegam, eles não têm a capacidade de pegar essas doenças que a gente pega. Só que a gente tem várias outras doenças que passam pra gente, que são os mosquitos os principais vetores. Então acho que isso tem crescido aí nos últimos tempos, a preocupação. E eu vejo na clínica, assim, um surgimento nítido de preocupação do proprietário com os mosquitos e com essas doenças. Você também vê isso, William? Como é que tá seu acompanhamento? Então eu vejo bastante aqui no consultório, nas clínicas onde eu tenho alguns conhecidos, que realmente, agora com esse tempo e com o advento da informação muito mais rápida, as pessoas ficam sabendo muito mais rápido dos casos
das coisas que estão acontecendo. E a leishmaniose está aí, né? Está na nossa cara, estampado, né? Infelizmente chegou e agora nós temos que trabalhar em cima disso. Mas também com o verão a gente vê uma série de outras coisas acontecendo também, né? E aí a gente tem aí o mosquito da varejeira, a mosca da varejeira, a gente tem da dengue, poxa, tem assim uma infinidade. Na minha pauta aqui tá cheio de coisa. Isso aí, hoje vai prometer. Eu acho que vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque eu acho que onde mais está pegando nesses últimos tempos é a leishmaniose mesmo. Para quem não conhece, a leishmaniose é uma doença que atinge praticamente todos os mamíferos, né? Atinge gato, atinge cachorro, atinge humano, atinge animais silvestres também, como raposas e gambás. E ela, na verdade, ela é transmitida pelo mosquito. Então, o mosquito é o principal transmissor. Uma vez que o animal ele é portador, ele se torna o perigo dele é se tornar um transmissor, né? Porque sempre a gente vai precisar do mosquito para picar o cachorro e picar o ser humano para poder passar pra gente. Então, ultimamente já tem tido bastante caso, principalmente no interior mais de São Paulo, ali na área de Araçatuba, de Botucatu, ali já tá com bastante coisa. E tá chegando aqui na nossa região, que é perto da Grande São Paulo. Então isso eu vejo também uma preocupação enorme. Lembrando que a culpa não é do cão. Algumas pessoas acham que o cão é sempre o culpado, quando não. O problema maior é deixar sempre material orgânico para o mosquito se proliferar, né? Exato, e como a Marina falou, o cachorro não é o único... como que é quando guarda, assim, o bichinho? Hospedeiro. Ele não é o único hospedeiro, né? Então, por exemplo, o gambá. Aqui em casa tem um monte de gambá. Não adianta, se eu tiver um cachorro com leishmaniose, beleza, vamos sacrificar o cachorro, resolver o problema. Não, meu gambá pode estar, eu posso estar e posso transmitir pro resto da minha família também, né? Então não é um problema do cachorro, né? É incrível como foi criado uma informação muito assim, que cresceu muito essa informação de que o culpado é o cachorro e daí então vamos resolver sacrificando. É incrível como isso cresceu e tá como verdade, assim, impressionante. Incrível como isso cresceu no Brasil, né? Porque é uma, né, assim, não é uma realidade fora do país, é uma realidade já que se tem leishmaniose é tratado, mas no Brasil a gente tem ainda essa cultura de que tem que eutanasiar, mas as coisas estão mudando, graças a Deus a gente está conseguindo ter graças a Deus. Um pouco mais de espaço para poder tratar, porque como você disse, como eu falei antes, não é o único, o cão não é o único hospedeiro, não é o único que pode, né, contaminar um mosquito e nos contaminar, e tem vários trabalhos em cima, eu estava dando uma pesquisada para a gente conversar hoje, e teve um trabalho muito legal que a USP liberou, até tá no site da UOL, quem tiver interesse de entrar e procurar, onde eles comparam o uso de coleiras com o uso de vacinação contra a leishmaniose, né, e a eutanásia dos animais. E na porcentagem era assim, 90% dos animais paravam de transmitir quando usavam a coleira, 80% quando eram vacinados e 70%, tipo, a eutanásia era eficaz em 70%. Se você for comparar, quer dizer, é o mais agressivo, o pior método que a gente pode achar. Exatamente. Às vezes o cachorro, dependendo do tipo de leite que ele tá bem, entre aspas, vamos dizer assim, aparentemente bem, tá banando o rabo, tá comendo, tá fazendo suas necessidades. Aí você vai eutanasiar um cachorro desse sem dar uma chance aí de um tratamento. Ainda não existe a cura, né, gente? Concordam, dois? Procede? Procede. Então, ainda não existe a cura, mas existe o tratamento não existe a cura pra gente também. Se a gente pegar, também não existe cura. Então, existe o tratamento, mas dá pra ter uma vida saudável aí ainda por um bom tempo. Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente precisa entender que também, por que o Brasil se instituiu dessa forma, né? Ele proíbe o uso de drogas humanas na veterinária, na questão do tratamento de leishmaniose. Então, a discussão toda sempre gerada era que a gente não poderia usar drogas humanas porque a gente pode criar resistência, né? A leishmania em si, ela cria resistência ao remédio e uma vez que ele
contamina o humano com essa resistência, quando eu usar o remédio no humano isso não vai funcionar. Então sempre foi essa a grande chave, mas existem outras formas de tratamento que visa, na verdade, que o animal pare de transmitir, ele para de ser um transmissor e ele passa a ser só um portador, porque é realmente essa coisa de a gente zerar a titulação, né, nunca mais, não ter mais a leishmania na corrente sanguínea, isso não é uma verdade, mas ele para de transmitir. Então existem vários tratamentos, existe até um agora que lançou recentemente, que é a Virbac, que entrou, que é um remédio de uso oral em casa, é uma solução que você usa por 28 dias e é próprio para tratamento de leishmaniose visceral canina, né? Então pode ser usado, tá liberado agora o tratamento, então realmente deu uma boa melhorada aí pra gente. O panorama com isso mudou completamente, né? Ao passo de que antes nós tínhamos que eutanasiar, hoje nós podemos tratar esses cães, né? Até pro proprietário, que o Wendy falou, às vezes o animal, a gente detecta a doença e a gente vê que o animal não tá tão ruim assim, né? Ele tem uma chance de vida, tudo, e às vezes você chegar e sugerir a eutanásia é uma coisa bem agressiva, né? Uma coisa bem pesada, que não tem necessidade mesmo. Eu também acho que fazer eutanásia no cachorro simplesmente porque ele está com leishmaniose, sendo que ele tem a possibilidade de ter uma vida agradável, de se com cuidado não oferecer risco para a família, para os outros animais também, para mim seria tão ignorante assim, eutanasiar um cachorro, ou você abrir o seu portão e colocar um cachorro na rua porque ele está fazendo muito cocô. Sabe aquela coisa de que gente que adota cachorro, ele está fazendo muito cocô, não quero mais? Para mim é isso, é lindo, é maravilhoso, é querido, é muito bem-vindo enquanto estiver sempre abanando o rabo, sempre comendo ração e bebendo água e não dá mais trabalho nenhum. Aí é tudo lindo e maravilhoso. Daí não é justo, né, gente? Não é pra isso que os cachorros estão aí, né? Exatamente. Não é justo. E exige tratamento, assim como se uma pessoa ficar doente, ela vai ter que fazer o tratamento pro resto da vida. Então a gente tem que comparar que é um ser vivo e pensar no valor que aquela vida tem sempre, né? Essa é sempre a questão, né? A gente podia falar um pouco das outras, né? Das outras zoonoses que são transmitidas por mosquitos. Vamos falar um pouquinho? Quais são as outras? Quais são as outras além da leish? Bom, eu vi malária, eu vi dengue, os mosquitos, as moscas diferentes, né? Nossos pets também podem pegar dengue? Não. Ah, tá. Só a gente mesmo daí. São moscas que podem transmitir alguns problemas. Por exemplo, às vezes, quando a gente teve aí a febre amarela, a gente viu aí um monte de símio, né, morrendo, né, um monte de macaco, bugio. Sim. Até agora, recentemente, em São Paulo, teve o fechamento de um parque por conta do avanço da doença, né? Uhum. Foi uma das coisas que eu cheguei a ver também. Que acho que é dessa questão da febre amarela que aconteceu com os macacos, que apesar de a gente estar falando, né, ser pet, mas a gente fala de todos os bichos, né? É importante ver tudo. Mas é porque também era a mesma questão da leishmaniose, porque às vezes o macaco é portador e aí eutanasia em massa, achando que a culpa é do macaco. Então o comportamento se repete, né? Exatamente. Eu acho que assim, tem uma doença muito interessante que a gente quase não ouve falar, é uma coisa que a gente não difunde muito, apesar de estar bem persistente, que a gente tem que tomar atenção, que é a dirofilariose. A dirofilariose, ela é um verme que ele vai ficar alojado dentro do coração, ele também é uma zoonose e também é transmitido por mosquito. E atinge os nossos cães e gatos e as pessoas também. Então, dentro das doenças que eu queria ressaltar, que eu não queria esquecer ela de jeito nenhum no papo de hoje, é a dirofilariose, que é um verme que fica no coração e que também é muito difícil a cura. A eliminação total dos vermes é bem complicada. E ela traz aí diversos sintomas como anemia, fadiga, cansaço, falta de ar, vários sintomas relacionados ao consumo de sangue dos vermes mesmo, que vão estar ali no coração atrapalhando todo o funcionamento. E é uma doença também prevenida, né? A gente tem a preocupação na cabeça de que ela é transmitida pelo mesmo mosquito, pelo Aedes também,
pelo mesmo mosquito da dengue, mas ele não passa a dengue, mas ele pode passar a girofilária. E a gente tem que ter o mesmo cuidado de repelente. E o Aedes, ele tá sempre em água parada, apesar de ter outros mosquitos que também transmitem, tá? O Culex é um mosquito também que transmite. Mas ter água parada, tudo. Então a gente sempre tem a preocupação de, região que tem rio, que tem lago, que tem água parada, ou área muito úmida, tem que tomar cuidado com a girofilária. Mas eu, morando no interior de São Paulo, eu já peguei caso de girofilária positivo em 2 ou 3 animais. E a gente não estava em nenhuma área super molhada, super úmida. Era um bairro no meio da cidade e o animal viveu a vida inteira ali porque a pessoa pegou filhote e ficou. Então isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente ressaltar. Eu moro em chácara e veio uma inspeção da zoonose esses dias aqui em casa, né? Eu tenho uma piscina e ela tá esvaziada, completamente seca, porque a gente não tá cuidando dela, enfim, nada como deveria, né? Não tá usando também. Então ela tá vazia. Só que ela tem saída para água, então se chover, automaticamente a água já vai embora. Só que eu achei interessante que ele achou aqui do lado da minha casa, no buraquinho onde a gente encaixa a escada, uma piscina antiga, né, aquelas escadas de ferro que encaixava antes para descer, né? Então no buraquinho onde encaixa a escada, ele achou que tinha um pouquinho de água e a água estava limpa, só que estava cheio de larva. Então eu tô super preocupada com a piscina, que é a minha maior preocupação ficar acumulando água na piscina e a gente não tá de olho e tal. Coloquei pastilha de cloro, deixei ali, por mais que não vai juntar água, mas se juntar tem pastilha de cloro. E em volta, ele sempre falou isso, que às vezes o pessoal fica muito preocupado com onde é mais visível, onde é mais preocupante, assim, que geralmente acontece esses focos, caixa d'água e tal, e não olha o entorno, não olha em volta, né? Então eu mesmo aqui em casa aconteceu isso, o cara achou que um monte de larva não estavam contaminadas e tal, mas poderiam estar, né? Daí que já coloquei, eles falam para colocar sabão em pó ou colocar cloro e tal para matar o que tá ali, mas o interessante é fechar para que não encha mais, né? Então esse entorno, esse olhar em volta, né? Os vasos, aquelas coisinhas que eles falam até em televisão, nas campanhas, né? Os vasos e tal, isso é muito importante olhar. A gente às vezes não dá atenção devida nas coisas pequenas, né? Se preocupa com a caixa d'água, com o negócio que tá... E assim, a gente tem que se preocupar porque dengue é bem sério no humano e os outros problemas também são. É que a gente às vezes não tem o conhecimento de todas as coisas que podem passar pra gente, né? Exato. E as campanhas, talvez, acho que falta muita... Não é nem conscientização. Muitas pessoas sabem que todo verão é a mesma história, vai ter, mas as pessoas acabam deixando isso pro segundo plano, né? Fazem todo o cuidado de usar repelente, de não deixar o vasinho, mas como a gente estava falando, as coisas menores e muitas vezes insignificantes a gente acaba negligenciando, né? Com certeza. Pegando a deixa do seu comentário, é bom, acho que a gente relembrar um pouco dos repelentes, né? Que a gente tem repelente para cachorro também, em forma de coleira, em forma de aerosol. O que normalmente você usa, William? O que você indica para os seus pacientes? Eu gosto sempre de associar 2 produtos, né? Geralmente algum medicamento que possa tratar ectoparasitas e uma coleira, que aí tem no mercado diversos tipos de coleira, boas, ruins, intermediárias. Acho que todas têm a sua melhor indicação. Mas sempre tem que ter coleira junto, porque muitas vezes o proprietário tem a ideia assim, eu vou colocar uma coleira, ela vai durar X tempo, eu vou poder viajar, e a ideia sempre é essa, de passar uma segurança maior para o animal e para o proprietário, né? Porque não dá para você confiar muito em uma medida só. Então acho que 2 tipos de mecanismo de defesa acho que é interessante, porque a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, né? A picada do mosquito, o animal se tornar portador de uma leishmaniose ou de uma girofilariose, isso pode acontecer a qualquer momento, e o que a gente quer é proteger bem nossos pets, né? Com certeza. Existe, assim, só dando uma complementada, as coleiras normalmente elas vêm indicadinho na caixa que protege contra o mosquito. Ele vai estar focado muito no mosquito da leishmania, né, porque é o que está em foco agora, mas ele acaba prevenindo contra todos os mosquitos de picar. Existe também aqueles óleos de nuca, que a gente fala que são os spot-ons, que também existe, na verdade, acho que só um que protege realmente contra mosquito, que tem isso na bula,
mas o resto, a maioria, é contra parasitas que são pulgas e carrapatos. Então, nem sempre a gente tem que ter a falsa ideia de que passar um remédio para pulga e carrapato, eu já vou estar protegendo contra o mosquito. A gente tem que ver isso na bula, ou então fazer uso daqueles sprays de citronela. Existem uns sprays próprios para cachorro e gato que são de citronela e cravo. Tudo que você passa fica com um cheiro forte e repele os mosquitos para não haver picada aí nos animais. O William comentou logo no comecinho sobre aquele mosquito verde, né? Ele seria que é o que coloca berne e bicheira, é isso? Exatamente. A causa é a dermatobiose, né? A doença que as moscas transmitem, né? São pequenos parasitas que estão na área mais rural, mas que à medida que nós temos devastado florestas para construir cidades, ela tem chegado cada vez mais perto da gente, né? Geralmente são moscas que consomem fezes, né? Elas se reproduzem e acabam ficando sempre nisso, mas em algumas situações, muitos cães acabam tendo contato, né? Não chega a ser uma zoonose nem uma antropozoonose, porque as moscas elas podem pousar tanto no cão como no ser humano e deixar uma larvinha ali, né? Aí ela se desenvolve e fica parasitando, né, a pele dos cães, né? E aí a gente tem algumas diferentes, né? Tem uma série de moscas, né? Sim, exatamente. Daí eu achei interessante lembrar disso, porque eu lembro quando eu era pequena, os cachorros aqui de casa sempre tinham muito berne. Então, é uma coisa que eu sei lidar, que eu sei tirar, é nojento e tal, mas eu sei me virar. Mas é muito incômodo para eles, tanto ter quanto tirar, deve ser muito horrível para eles. Então, a gente fazer o uso desses repelentes, né, seja coleira, o olhinho na nuca, como a Marina falou, o spray de citronela, o que for, tá livrando de outras coisas também, que não são tão preocupantes como doenças transmissíveis e tal, mas são coisas extremamente desconfortáveis para eles, né? Então tá se livrando disso também, né? E a gente acha que não é tão preocupante. Tudo bem, o berne realmente não é muito. É aquele quando a gente tem uma larva única no corpo, né? Que é aquele bichinho meio peludo. Mas eu já tive vários casos, o William pode falar também, de animais assim em estado de infecção severa por causa de larva de mosca. Assim, elas vão indo tão profundo que às vezes atinge osso, ou tá na boca, ou atinge uma região importante, ou na região do ânus, e atinge parte de intestino. Que é então, o que a gente chama de bicheira. De bicheira, Ah, tá. Eles são muito rápidos, de um dia pro outro. É incrível o estrago que elas fazem. Incrível. Infecções severas que podem matar, né? Sim. Eu já tive, infelizmente, casos de pacientes que ficaram muito maus e que acabaram vindo a óbito por descuido do proprietário. Às vezes o animal é peludo e o proprietário não vê. E agora, infelizmente, é uma época que vai começar. Pelo menos aqui na nossa região, onde é muito quente no verão, é extremamente comum, pelo menos, sei lá, na nossa rotina de clínico, pegar pelo menos uma vez no mês algum caso. Ainda estou sendo bem simples em dizer que é um caso por mês, né? Às vezes aparece mais. Né? Uma coisa que está na nossa rotina, né? Felizmente acontece e eu já perdi alguns pacientes por conta disso mesmo. E vale lembrar que os gatos também sofrem com isso, que a gente fica às vezes focado no cachorro, mas o gato também sofre com a leishmaniose, também sofre com a girofilária, também sofre com os bernes, com bicheira. Berne é difícil, normalmente elas não... É difícil, eu nunca peguei um gato com berne, mas com bicheira já peguei. Então, eles também sofrem, também tem que usar repelente, mas no caso de gato, a gente tem que buscar repelente ou coleira que seja permitido o uso em gatos, porque o gato é um animal que se intoxica com muita facilidade, então ele também não pode usar qualquer tipo de repelente. Quando você for olhar na bula, tem que olhar lá que tá indicado para gato, para você poder colocar a coleira ou poder passar o óleo ou repelente, qualquer coisa que seja. E é bom ficar de olho com isso que você falou, Marina, para ver como que o animal vai se comportar com aquele repelente, né? Eu usei as 3, não sei se são as 3 únicas ou se são as 3 principais. As coleiras, a da Livre, a Excalibur e a Seresto. Eu usei no meu cachorro. Eu preferi a Seresto. Se eu não me engano é a mais carinha, mas eu preferi a Seresto porque ela não deu alergia. A Excalibur eu vi que chegava alguns mosquitinhos perto dele, alguns pernilongos, né? E depois eu usei
a livre, ele ficou, eu acho que 1 mês no máximo com a livre, porque ele fez uma alergia bem significativa, assim, no pescoço, no peito, né? E foi muito rápido, porque eu fiquei de olho e foi bem rápido. Então eu tive que tirar a livre, dei um banhão nele e daí coloquei a Seresto e daí a Seresto seguiu bem. E eu já vi falar que outros animais já tiveram alergia com a livre também, que é uma boa coleira, não chegava nenhum mosquito perto dele, mas nele teve essa reação. Eu não sei se é uma coisa comum, assim, mesmo de acontecer. Não, é verdade. A gente tem que olhar como cada animal reage, porque todas elas são de marcas bem conceituadas. São as três que protegem contra o mosquito mesmo. E aí o óleo de nuca, eu acho que o único que, já que a gente tá falando de marca, o único que protege é o da Airtap, que chama Effective. Ele é óleo, mas ele só tem pra cães, não tem pra gata. E tem animal que passa mal de você passar o óleo também. Então tem que ficar de olho, tem que ficar observando, porque o repelente é a mesma coisa que a gente. Você tá aplicando uma coisa na pele, por mais que eles tenham pelo, mas a absorção é direto na pele, vai ser espalhada ali por todo o subcutâneo para repelir, porque às vezes que você falou, você via alguns mosquitinhos perto, eu tava lendo algumas bulas de coleira e elas falam que se elas não repelem, elas matam o mosquito na hora que ele pica, né? Que tem um veneno a ponto dela, o mosquito morrer e não replicar, né? Mas acaba tendo, às vezes, a picada em si acaba tendo. O pelo protege ou é só uma ilusão nossa? Na maior parte das vezes, sim. Mas depende, porque se provavelmente a gente tá falando, às vezes, de um labrador que gosta de mergulhar na piscina, quando ele mergulha, sai com a pele úmida, ou pelo úmido. E aí pronto, é o que precisa para ser picado, muitas das vezes, né? E a gente encontra também bastante picada nas áreas sem pelo, porque por mais que eles sejam peludos, tem áreas com pouco pelo, tipo o interior de orelha, a barriga perto da virilha, né? Ou perto dos lábios, quando o animal tá dormindo lá de barrigão pra cima, é o lugar que o mosquito escolhe pra, se ele não tiver úmido, é o lugar que o mosquito escolhe ali pra picar e poder espalhar, né? Exatamente. Não tem tanta área exposta, segundo a gente, mas tem, né? A não ser o show, né? Que é uma bola de pelo, né? Ele só no nariz e olhe lá, né? Verdade. Eu acho legal a gente colocar também aqui, porque assim, a gente usa a maioria dos repelentes, é a forma principal de prevenção. Acho que a gente tem que bater nesse martelo, né? Bater o martelo nisso. Mas também, em relação à leishmaniose, é importante falar que hoje em dia já tem vacina preventiva também. A gente chegou a comentar isso num podcast de vacinação. A vacina, ela é efetiva, então tem uma eficácia aí mais ou menos de 80%. Vale a pena vacinar, lembrando que não deve ser o único método de prevenção. E a Dirofilaria, a gente pode prevenir com comprimidos. Existem comprimidos vermífugos que já incluem a ivermectina, que é um componente que mata. E existe hoje em dia também uma injeção que você dá uma vez por ano, como se fosse uma vacina, e ela dura 1 ano prevenindo contra o aparecimento de Dirofilaria. Se o animal for picado, ela consegue eliminar a larva. Tem uma duração de 1 ano. São outras coisas que eu acho que também é legal a gente explicar, né? Porque nem sempre todo mundo sabe disso. E essas duas só podem, tanto da Dirofilaria quanto da leixe, só podem ser aplicadas se tiver a sorologia negativa ou não? Se o animal já tiver infectado, daí não pode nenhuma das duas? Ou pode? Não pode. Ah, tá. A gente sempre tenta testar antes. Para Dirofilaria, às vezes a gente não testa, porque é um pouco mais difícil, mas pode ser testado. Existem uns testes rápidos que incluem a Dirofilaria quando a gente testa, porque é uma doença que está no sangue. Mas, normalmente, o da Dirofilaria, como é mais preventivo e é como se fosse um vermífugo, assim, então a gente acaba aplicando. Mas a vacina, o certo é o animal sempre ser testado, provar que ele é soronegativo antes de aplicar a vacina. Porque depois existem, apesar do laboratório falar que normalmente não vira soro positivo, às vezes tem pequenas titulações de anticorpo para leishmania e isso pode às vezes confundir o acompanhamento desse animal. Então é sempre bom fazer o teste antes. Eu estava pesquisando para a pauta de hoje e um mosquito que está assim causando um grande transtorno, todo mundo já conhece, é o mosquito da Aedes, né? Além de transmitir a dengue, o zika e o chikungunya, a gente ainda tem um problema que ele pode transmitir doenças para outros animais e isso é terrível, né? Porque a gente tem aí um
um mosquito vetor que pode picar o cavalo, por exemplo, transmitir a encefalomielite equina, né? Não sei se a Marina já teve algum contato em algum momento com grandes. Não, sou zero. Mas é uma... eu estava estudando para a pauta e a gente tem 2 tipos de Aedes, né? O Aedes aegypti, que é o mais comum que a gente conhece, e o Albopictus, que é um outro mosquito da família dessas moscas, né? É uma coisa bem curiosa, porque a fêmea ela é hematófaga, então ela precisa sugar o sangue. E quando ela suga o sangue, ela se infecta. E se ela se acasalar com o Aedes aegypti, ela vai dar origem a outros mosquitos, né? Mas, se ela acasalar com o outro mosquito, o Albopictus, ele torna estéril, e aí ela não consegue mais se reproduzir. Então, assim, teve uma pesquisa que foi feita em Piracicaba, se não estou enganado, para acabar com os mosquitos. Eles fizeram mosquitos transgênicos. A ideia qual que era? Aumentar a população desses mosquitos para que as fêmeas ficassem estéreis. Tem tido um resultado muito positivo, né, em Piracicaba, e acho que, se não estou enganado, o governador do estado de São Paulo tinha feito um decreto ou alguma coisa para que fosse utilizada nas outras secretarias do estado, né, a não ser de Piracicaba, né, mas em outras cidades também. É um projeto que tem dado um resultado muito positivo. É interessante. Medidas terão que ser tomadas. Terão não, já deveriam estar sendo tomadas, né? Exatamente. A gente sabe que, eu acredito que eles, até essa informação, inclusive eu tive da própria zoonose, que eles tiveram aqui em casa, para essa questão da leixe, faz uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, que a vizinhança teve casos de leishmaniose, cachorros foram sacrificados e tal, e a própria moça da zoonose me falou que eles deveriam, o que deveria ser feito é uma informação, tipo, massiva mesmo, como é feito da dengue. Só que eles não fazem isso porque eles não vão conseguir tomar as medidas, eles não têm dinheiro, não têm pessoas para tomar as medidas que seriam necessárias. Então eles não avisam que existe não fazem o alarde porque eles não vão conseguir resolver, eles não vão conseguir tomar as medidas, não vão conseguir fazer as campanhas. O que é um absurdo. Então eles não avisam ninguém, o bicho vai pegando, Eu imagino que os profissionais que estão ali trabalhando ficam de mãos atadas, entendeu? Eu realmente acredito que não seja incompetência deles, é incompetência dos nossos políticos, que não dão dinheiro ali para ir, não colocam mais pessoas ali qualificadas para fazer o trabalho que tem que fazer. Mas a própria moça da zoonose comentou isso comigo. Sim. É um problema político-social, né? A gente vai ter aí uma demanda de pessoas correndo atrás de um exame, de saber o que vai fazer com o cachorro, se desfazendo de cachorro. É uma questão complicadíssima, né? Por um lado, é até compreensível não alardar. Porém, por outro lado, é inaceitável que o governo tome uma postura como essa, né? De não causar uma... Já que a gente não sabe o que fazer, já que a gente não vai poder fazer, não tem dinheiro para gastar com isso, então vamos falar sobre o assunto. Deixa pra lá. Não tem dinheiro para pagar os testes, vamos deixar todo mundo pegar e azar. Por isso que a gente vem aqui no Laços e fala tudo que tem que falar mesmo. Pra vocês saberem. Todo mundo fica sabendo fazer o teste. Aqui a gente não esconde. Porque assim, eu até fico feliz com essa pesquisa que o William viu, que tipo, tá tendo, beleza, uma produção de mosquitos transgênicos e tal. Porque pelo menos o governo está se movimentando em alguma forma, mesmo que seja focado na dengue, mas nisso acaba eliminando outras doenças também. Porque a culpa, eu acho assim, a culpa de ter um mosquito não é do governo, né? Mas sim, é de todos nós. É de nós que jogamos lixos, é de áreas úmidas, então é de todo o ambiente da nossa inserção dentro da mata, onde não deveria, tal. E então, assim, mas todo mundo tem que se mobilizar para eliminar, porque agora que não tem o que fazer, né? Agora a gente tem que olhar e tentar resolver o problema. Porque agora tá aí, agora tá se espalhando, então a região mais quente, tipo Ribeirão, Araçatuba, tá já lotado, é área super endêmica de leishmaniose, tá vindo pra cá, mas os outros problemas também, como a girofilária que eu falei que antes era super praia,
também já tá vindo pro interior, então a gente não tem mais um padrão de doença, fica só nessa região ou só nesse lugar. A gente tem que se preocupar com tudo em qualquer lugar que a gente esteja, né? Exatamente. E uma coisa que é importante salientar é que, assim, muitas vezes a gente vai viajar para algum lugar, em algumas situações a gente acaba não se prevenindo. Não existe uma vacina para seres humanos para evitar leite. Porém, tem repelente. Só que se a gente vai viajar para um estado que tem foco em leishmania e a gente é picado, não é um mosquito que vem, somos nós que levamos o mosquito, aliás, a doença, e depois um mosquito acaba picando e transmitindo para o cão também, né? Isso é uma coisa importante de lembrar, porque às vezes as pessoas pensam, mas meu animal nunca foi para lá, mas talvez eu tenha ido para lá e tenha vindo, ou então meu animal veio de lá quando filhote, e aí a gente tem os mais diversos tipos de situação, né? É verdade, acho que isso é super importante de lembrar. A gente a gente é um dos principais vetores, né, assim, transmissores. Exatamente. Exato. A gente carrega e a gente nem sabe às vezes. Sim. Só pra gente encerrar, assim, levar um pouco ao final, a gente falou um pouco sobre os sintomas que tem quando a gente tem a girofilária, né, que é anemia, falta de ar, às vezes falta de apetite, o animal fica mais fraco, mais prostrado, pode ter, às vezes, diarreia, mas não é tão efetivo. Mas só queria lembrar dos sintomas da leishmaniose pra gente ficar de olho. William, você me ajuda aí a complementar se esquecer de alguma coisa. Mas normalmente o animal apresenta crescimento exagerado das unhas, pode apresentar feridas de pele, seborreia e feridas difíceis de cicatrizar, que a gente não consegue cicatrizar com facilidade, emagrecimento e normalmente com o abdômen mais inchado, porque como a leishmaniose no cão ela é visceral, né, nas vísceras, então ela pode causar um aumento do baço e do fígado, então o cachorro fica barrigudo, pode ter perda de musculatura, então você vê aquele cachorro magro e barrigudo com uma seborreia na pele, esse é um caso bem clássico, né, com seborreia no corpo, as unhas compridas, pode causar falta de apetite, vômito e diarreia, conjuntivites em geral, então muita secreção ocular, o olho bem avermelhado. Tô esquecendo alguma coisa? Não, tá exatamente isso, Mar. Lembrando então, que isso, se tiver no começo, vai estar um pouquinho, né? Então, essa seborreia, por exemplo, aparece na palma da mão deles, vamos dizer, né? Naquela espuminha, né? Da mão entre os dedos. Essas feridas, geralmente em lugar que já tem mais um pouco, acho que de contato, de propensão para machucar, né? Então, não precisa ser tudo isso de uma vez só, né? Isso pode ir lembrando que já vale se atentar se tiver um desses sintomas e pouco agravado, não muito agravado. Eu acho que já vale procurar saber. Exatamente. Porque a gente fala isso, é um caso super clássico de um animal super contaminado há bastante tempo. Porque ele também demora um tempo para manifestar as doenças uma vez que ele é contaminado, que é o tempo de... Como fala? O período pré-patente. Isso. Então, obrigada. Então, às vezes a gente não vê a doença clara, mas às vezes só a unha começa a crescer demais, ou uma conjuntivite meio persistente, ou uma ferida que não cessa. Então, assim, vale sempre, se você fizer exames de sangue, vai ter alteração também, o animal vai ter anemia, vai ter plaqueta baixa, o que pode parecer uma doença do carrapato e às vezes não é, então vale a pena a gente sempre estar atento e ligado. Se você mora em área endêmica, fica mais preocupado, mas se você não mora em área endêmica, não esquece de às vezes pedir um teste para o veterinário, perguntar para ele, questionar em relação a esses testes, para ter certeza que o seu animal não tem nada mais grave, né? Isso aí, a prevenção, as que a gente colocou aqui como os repelentes, são para todos, para saudáveis e já contaminados, porque se ele só está saudável, você não quer que ele pegue, e se ele já está contaminado, você não quer que ele passe para outros, e não sei se existe isso de se contaminar de novo, existe? Não. Uma vez que ele está contaminado, ele é contaminado. Mas aí ele só fica transmitindo, né? Isso, daí então para que se ele estiver saudável, para que ele não contamine, que ele não se contamine, e se já tiver contaminado, que não contamine outros animais e a sua família, né? Você e a sua família. Exatamente. Valeu, gente. Muita informação. Bastante coisa. Se deixasse, a gente ficava mais tempo ainda, né?
Pois é, por isso que a gente tem um espaço aí pro pessoal mandar dúvidas, mandar sugestões aí. Se alguma coisa não ficou clara, se não concorda com alguma coisa que a gente falou, escreve pra gente. Né, Marina? Isso aí, a gente tá aqui pra esclarecer, pra botar a boca no trombone, pra falar, pra reclamar, pra mostrar o nosso ponto de vista, que não é o único, então também a gente tá abertos aí a comentários, sugestões e opiniões nesse assunto tão polêmico e persistente no momento. E você volta, William, até logo, né? Tchau, até logo que eu sei que você volta. Obrigado, Wendy. Então, eu fico muito satisfeito e muito contente de poder participar com vocês aqui. É sempre uma honra ser convidado. Obrigado, Marina. Deixa seus contatos, William. Bom, quem não ouviu ainda o nosso podcast, né, que a gente participou lá atrás, eu estou sempre lá na Agrocampo, né, eu sou da região de Itu, sou clínico, né, e quem quiser pode entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, Dr. Duliro, e se precisar de uma consulta, nós estamos sempre à disposição também. Muito bem. Muito obrigada, então. Obrigada, William. Obrigada de novo por ceder seu tempo. Obrigado. Te chama. Obrigada. Ok, Marina. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. até. Tchau. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.